Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Lendo e Querendo. E hoje então, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o Conto de Aprendiz do Carlos Drummond de Andrade. Sim, vamos conversar sobre o livro agora, tá bom? A gente já conversou sobre especialmente uns 13 contos desse livro aqui no canal, né? Como são 15 contos, tá bom? Esse livro aqui, o Conto de Aprendiz, tá bom? Ele reúne 15 contos e nós só conversamos com 13 contos. E o que eu vou fazer, tá bom? Lá no finalzinho do vídeo eu vou resenhar, vamos colocar assim, os dois últimos contos dessa coletânea aqui. Então, para não ficar um vídeo longo, eu vou primeiro, aliás, não vai ficar um vídeo longo, né? Mas eu vou primeiro falar um pouquinho sobre minha opinião sobre o livro, tá bom? Que eu achei, né? Durante esse tempo todinho lendo os contos e resenhando aqui no canal para vocês, de cada um especialmente, né? Estudando cada um ao mesmo tempo e dando uma opinião sobre cada um deles aqui no canal nas sextas-feiras, tá bom? Sempre às sextas-feiras a gente conversava sobre um conto desse livrozinho aqui, tá bom? A gente fez isso aí, gente, durante, sei lá, desde o começo de 2018, tá bom? Acredito eu. Já tem praticamente um ano, ou quase um ano, em que nós estamos aí lendo um conto desse livro aqui por semana. E especialmente eu acredito que aqui a gente resenhava 2 contos por mês, ou um conto por mês, né? Então a gente demorou muito para terminar, mas eu vou explicar por quê, né? Porque basicamente eu tinha mais dificuldade em gravar os vídeos aqui no canal, porque tipo assim, eu sei, são contos pequenos e tal, mas como eu basicamente estudo, então eu tinha que reservar um tempinho ali para gravar ali alguns vídeos, e como são contos, eu gosto de fazer uns vídeos bem detalhadozinhos, né? Bem legais, entendeu? Então eu demorava um pouquinho para gravar. Então por isso que demorou um pouquinho aí de tempo para resenharmos todos esses contos aqui no canal, tá certo? Eu vou deixar, tá bom? Aliás, um link, alguns dos links de vídeos resenhas de alguns contos lá na descrição do vídeo. Só que é o seguinte, como tem resenha de 13 contos desse livro aqui, então eu aconselho colocar ele na busca do YouTube mesmo, né? Lendo e Querendo, Carlos Drummond de Andrade, que vai aparecer ali alguns contos bem legais, da qual eu já resenhei aqui no canal. E como eu falei, tá certo? Esse livro aqui ele reúne 15 contos, minha gente. E conversando sobre o Conto de Aprendiz, é um livro bem curto, tá bom? Eu até me surpreendi, porque ele é um livro de praticamente 200 e poucas páginas, né? Ele é um livro bem curto mesmo, gente. E assim, o que vai acontecer com esse livro aqui é que quando eu fui pesquisar sobre ele, ele foi publicado em 1951. E é um fato importante, porque é o seguinte, alguns dos livros de Carlos Drummond de Andrade, especialmente só um, né, isso, que foi o Claro Enigma em si, né, que é aquele livro de poemas, né, o mais famoso do autor em si, né, e um que tem a mais importância do autor, né. O Claro Enigma, minha gente, tá bom, ele também foi publicado em 1951. E durante esse contexto histórico do livro Claro Enigma e também desse aqui, tá bom, a gente vai saber, por exemplo, que acontecia ali alguns impactos muito marcantes no mundo, né. Acontecia impactos de guerra mundial e da bomba de Hiroshima, algo do tipo, enfim. Devido a esses dois impactos mundiais, a gente nota isso, alguns contos trazem a melancolia até, né, essa reflexão do autor mesmo, né, esse momento mais cético do autor sobre esses contos aqui, né. No caso de Claro Enigma, né, que tem resenha aqui no canal, também vou deixar o link dessa resenha lá embaixo na descrição do vídeo, né, foi uma resenha que eu fiz em 2018, tá bom, e eu gostei muito porque é um livro maravilhoso, aborda ali algumas questões interessantes, né, o poema A Máquina do Mundo, que é um poema que foi o mais importante do século XX, não é isso? Então, tipo assim, esse livro aqui, especialmente, ele vai seguir uma quase mesma linhagem, tá bom? Porque é o seguinte, se esse livro aqui também foi publicado em 1951, devido ao contexto histórico também, alguns temas em si são muito marcantes em alguns livros. Então, tem alguns pontos nesse livro aqui que dá para perceber que o olhar do autor sobre aquela época mesmo, né, do que ele pensava, dá muito para perceber, né? Ele faz meio que, não vou dizer propriamente uma metáfora, mas ele faz uma figura de linguagem mesmo, sabe? Alguns contextos ali, algumas histórias mesmo, dá para notar ali algumas figuras de linguagem que ele cria. Então isso é muito comum nesse livrozinho aqui, tá certo? Então devido a isso, aliás, alguns contos também desse livro, né, se pararmos para pensar, foi publicado póstumamente, tá bom? Então, assim, claro que não todos se passam e tem a reflexão do autor sobre o contexto histórico. Mas como alguns foi publicado póstumamente, então, né, fica um pouco separado em si de outros contos em si, tá bom? Então, eu queria dar essa ênfase aqui muito importante sobre esse contexto histórico do livro, tá bom? E eu gostei muito de ler cada um desses contos. E sabe o que eu gostei muito ainda mais? De ler cada um desses contos com espaço.
como eu lia 2 contos por mês, né, contos bem curtinhos, né, como são contos bem curtinhos, né, um conto desse livro especialmente, né, o Gerente em si tem filme, né, então tipo assim, como eu lia contos aos poucos, então dava para eu pegar mais, sugar mais a narrativa, né, o tema, todo o enredo em si mesmo da história. Então eu aconselho fazer isso para qualquer livro de contos assim que tragam um contexto histórico muito marcante, no caso desse e de Claro Enigma também. Eu tinha falado antes que eu pretendia ler tudo que Carlos Drummond de Andrade escreveu, né? E é basicamente isso que vai acontecer, porque o cara escreve muito, minha gente, tá bom? Eu separei aqui, eu listei assim, alguns contos que eu achei fantástico, tá bom? Eu gostei muito do conto Sorvete, tá bom? Que vai contar ali de 2 personagens que entram, né? Que são de interiores e entram ali numa lanchonete, num lugar, né? Que trocam o cinema para ir nesse outro lugar para tomar um sorvete e acabam pensando na sociedade, em críticas sociais. Esse conto é muito bom e aborda questões interessantes, tá bom? E o meu conto favorito dessa coletânea, tá certo? Eu pensei muito, minha gente. Aliás, pensei tanto assim não, porque eu já sabia qual era, não minto pra vocês. É o A Doida, tá bom? O conto se chama A Doida e foi uma das resenhas de contos que eu mais gostei de ter feito. Porque esse é aquele tipo de conto que quando você termina, você simplesmente percebe o quão o ser humano é. Porque é um conto muito intenso e é um conto muito marcante. Porque quando você termina ele, você sente ali algumas coisas que, meu Deus, eu gostei muito desse conto e eu recomendo ele, né? E a história é basicamente dessa mulher, tá certo? Que ela é doida, né? E a gente vai acompanhar aqui basicamente os meninos jogando pedras na casa dela, né? Pedras nela também. E assim, é um conto que dá uma dor no estômago que eu vou dizer pra vocês, viu? E o final desse conto é maravilhoso. Leiam A Doida, tá bom? Se eu fosse dizer pra vocês sobre um desses contos aqui desse livro, tá bom? Somente A Doida. Leiam esse conto, é maravilhoso, tá bom? Eu gostei também muito do Câmara e Cadeia, tá bom? Câmara e Cadeia, tá certo? E é um conto que fala muito de corrupção, especialmente do setor da cadeia ali, né? Um ladrão acaba meio que entrando ali, saindo desse lugar. Enfim, o final é um final legal e dá pra refletir ali algumas questões também interessantes, tá bom? Gostei muito do Beira Rio, tá bom? Aborda também uma coisa importante. E também gostei do Gerente, tá bom? E só agora eu entendi um pouquinho o final daquele conto. Eu não vou contar muito porque vai estragar. Gente, o que vai acontecer basicamente no Gerente é que tem um filme, né? Um filme, aliás, não... Eu dei uma olhada no filme, né? Aqui no YouTube. E eu não gostei tanto assim não, tá bom? Eu não assisti todo não, gente. Mas eu pulei ali algumas partes porque eu tava sem paciência. Não é um filme que não me agradou muito, tá bom? Mas muitas pessoas gostaram daquele filme. Mas eu não gostei tanto assim não. Prefiro o conto, tá bom? O conto é melhor. Tá certo? E agora comentando sobre os 2 últimos contos desse livro aqui, né? Que é o conto Extraordinária Conversa com a Senhora de Minhas Relações e o conto Um Escritor Nasce e Morre. Vamos conversar sobre esses 2 contos agora. No conto, tá bom? Extraordinária Conversa com a Senhora de Minhas Relações. A gente vai acompanhar essa história desse homem que vai entrar ali no ônibus e que vai... Eu só vou dar um resuminho, tá bom? Ele vai encontrar essa senhora ali e ele vai... Realmente, ele já conhece essa senhora, mas assim, a gente vai acompanhar toda essa relação, tá bom? De consciência, tá bom? E ao mesmo tempo de fala com essa senhora. E é uma coisa muito boa, porque o autor ele vai ligar ali alguns pontos que geram, tá certo? Também outras discussões que devem ser levantadas por sinal. E como é um conto bem curto, tá bom? Bem curtinho mesmo, ele é um conto que começa de uma forma interessante e quando ele vai se desenvolvendo aos poucos, você entende até a sacada do autor de te prender ali. O outro conto, tá bom, se chama Um Escritor Nasce e Morre. E nesse conto a gente percebe que a necessidade da escrita, né, mesmo, né, desse personagem, né, que de uma forma ou de outra, tá bom, é um personagem que ele vai realmente ter um final muito triste. Eu vou ler aqui o finalzinho do conto. Então, tipo assim, a necessidade desse personagem mesmo de escrever é muito grande, né? Ele vai falar até um certo momento que não pensava que gostava tanto de escrever assim, né? E continuava escrevendo. E o professor realmente vai prestigiar, vai amar realmente, né? Vai falar do talento desse personagem mesmo enquanto escrita.
Olha, esse conto é um conto muito legal e o final dele, especialmente, é um final maravilhoso. Se eu fosse dizer entre todos os finais desse conto aqui, aliás, desses contos desse livro aqui, esse aqui entra fácil num dos finais mais fantásticos, sem dúvidas algumas, tá bom? O escritor em si, esse personagem em si, ele morre aos 30 anos e olha o final desse conto, tá bom, gente? Eu vou tentar ler aqui pra vocês, ok? Veja que interessante. Eu perseguia o mito literário implacavelmente, mas sem fé. Nunca meus poemas foram mais belos, meus contos e crônicas mais fascinantes do que nesse tempo de crescente solidão. Solidão era só o que havia em torno de mim, dentro de mim. Era como se eu morasse numa cidade que pouco a pouco fosse ficando deserta. Algum tempo mais, não haveria ninguém para dirigir os sinais luminosos nas esquinas, da corda aos relógios, velocidade aos bondes, carne, pão e fruta às casas. De resto, para que bondes, relógios? Já não havia ninguém, todos se haviam mudado para cidades em frente, ao norte, ao sul, e eu passeava lugubremente minha solidão nas ruas que ressoavam meu passo. Ruas que outrora me eram familiares, e agora pareciam escurecer, mudar de forma, de cheiro. De tal modo estavam ligadas a uma época, a uma geração, a um estado de espírito que se descompunham. Tudo ia escurecendo, mas eu andava, eu continuava, eu não queria acreditar. Risquei um fósforo, já sob a escuridão absoluta, e na lâmpada que minhas mãos em concha formavam, percebi que tinha feito 30 anos. Então morri. Dou minha palavra de honra que morri. Estou morto, bem morto. Eu achei esse conto fantástico, o final desse conto é espetacular. Porque o que vai acontecer basicamente é que chega um ponto em que a necessidade do escritor, ela meio que vai ser travada ali, sabe? Ele meio que sente a solidão literária mesmo. Então ele vai se pegar ali andando, simplesmente solitário, né? Isso acontece muitas vezes em nossa vida, se pararmos para pensar, né? A gente pensa que tá tudo bem, tá certo? A gente pensa que tá num momento de alegria ali, né? Do nada a gente se vê sozinho, sem ninguém. E a gente fica andando, pensando, e chega um ponto onde nós se perguntamos, né? Aonde é que estamos indo? E é basicamente isso que está acontecendo nesse conto aqui, né? É essa solidão, é essa falta ao mesmo tempo, uma falta literária e ao mesmo tempo um travamento, né? Parou, acaba aqui, né? Eu não consigo mais ir em frente, sabe? Eu vou ler novamente, tá bom? Eu vou ler novamente o último parágrafozinho, ó. Risquei um fósforo, já sob a escuridão absoluta, e na lâmpada que minhas mãos em concha formavam, percebi que tinha feito 30 anos. Então morri. Dou minha palavra de honra que morri. Estou morto, bem morto. É essa necessidade do final, né, da morte, de repetir essa palavra, né, trocentas vezes ao mesmo tempo, é uma necessidade de certificar ao mesmo tempo pra gente que o personagem morreu. Gente, que conto espetacular, e é um dos contos favoritos dessa coletânea, sem dúvida alguma, o final é espetacular. Que final maravilhoso. Enfim, fica a indicação do Conto de Aprendiz, tá bom? Pra quem tá ingressando na obra de Carlos Drummond de Andrade, eu aconselho iniciar com esse livro, especialmente, né, de contos, né? Porque o autor, ele escrevia muitos poemas, tá bom? Ele tem vários poemas publicados em diversos livros, então também aconselho ler os primeiros livros de poemas do autor, sim. Claro Enigma é um tipo de livro também que eu já li, e é um livro que eu acho que para quem tem uma bagagem assim, literária de poemas muito grande, seria legal ingressar naquele livro. Porque tem poemas ali que, devido à linguagem, é um pouco até complicado. Então eu aconselho, tá bom, enquanto Fernando, eu aconselho ingressar ao Claro Enigma depois de ler pelo menos alguns outros livros de poemas do autor, ou depois de ler o Conto de Aprendiz e outro livro de poema do autor. Porque é um livro que, sem dúvidas algumas, é um livro que, tipo assim, é 1000 interpretações em um poema só. Então, leia outras obras do autor e depois ingresse no Claro Enigma, que é um livro mais denso, acredito eu, do autor. Tá certo? Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aí embaixo, caso ainda não seja inscrito no canal, tá bom? E comentar aí embaixo também se você já leu alguma coisa, algum poema na escola, né? Geralmente nas escolas, né? A gente lê alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade, né? A gente discute, a gente tem questões ali de provas, né? Português, especialmente, de alguns poemas dele, né? Por envolver muita metáfora, a literação, aquelas coisas todas que estamos acostumados, não é isso? Então comenta aí embaixo se você já leu e o que você acha do autor. Quero muito saber, tá bom? E eu pretendo ler tudo que Carlos Drummond de Andrade já escreveu, sim, ok?
dá o seu joinha, tá certo? Se você gostou do vídeo, isso é muito importante. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!